Você sabia que, por exemplo, aproximadamente 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de disfunção renal? A cada ano, cerca de 21 mil brasileiros precisam iniciar um tratamento por hemodiálise ou diálise peritoneal e somente 2.700 brasileiros são submetidos a um transplante renal. Diante desses números, a gente percebe a urgência e a seriedade de falarmos desse tema aqui no programa Vida Plena. E a Tamara vai conversar com o especialista justamente sobre como nós podemos evitar chegar nesse quadro, ter prejuízos à nossa saúde com relação a problemas renais, não é isso, Tamara? Isso mesmo, Letícia, principalmente porque nós não sabemos, com inteireza, né, o que cada um pode fazer para ajudar no bom funcionamento dos rins. E quem responde às nossas dúvidas sobre essa questão, afinal, vamos fazer com que eles funcionem melhor. Estamos recebendo o nefrologista, Dr. Roberto Calvão, aqui nos estúdios. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, viu? Primeiramente, doutor, fale sobre a importância, a função dos rins em nosso organismo e a importância deles. Então, os nossos rins, ele tem a principal função, acho que a mais óbvia delas, que é o controle da água corporal, né? Então, o que tem em excesso, o rim manda para fora, o rim filtra e manda para fora. E quando está faltando, a função também do rim preservar a água, manter o estado de hidratação do corpo, né? Essa é a principal função, seria a mais clara. Nesse processo de filtração da água, de excreção de água, a gente também tem excreção de metabólitos, de substâncias do metabolismo que são filtradas, são produzidas após a alimentação, com a degradação de várias substâncias que acabam sendo toxinas que são excretadas, eliminadas pelos rins. Alguns minerais, como o potássio, que é um mineral também importante, que é excretado pelo rim. E também o rim tem algumas funções menos conhecidas como funções endócrinas, produção de alguns hormônios, entre eles a eritropoetina, que é um hormônio que estimula a produção de glóbulos vermelhos, e também ele também é responsável pela transformação da forma inativa na forma ativa da vitamina D também, que é importante na preservação do cálcio do organismo. Certo, muitas funções importantes, portanto, devemos aprender sim, como melhorar a qualidade, né, o bom funcionamento dos nossos rins. Agora, doutor, isso quer dizer que a ingestão de água é fundamental para a saúde dos rins, não é isso? Sim, a água seria o principal veículo onde... Combustível, não é um combustível, mas é um meio no qual o nosso organismo é feito 70% por água. Sim. Então ele é o meio, a água é o meio onde todas as transformações enzimáticas, esse próprio processo de eliminação das substâncias vai ocorrer, né? Então, assim, manter o organismo bem hidratado é uma importante medida para se evitar de termos problemas renais. Uma grande parte, diria a maioria das doenças, não dependeria desse processo da hidratação, né? Que são as causas que foi dita aqui no começo, de insuficiência renal, de hemodiálise. Então, hoje nós temos uma prevalência muito grande de diabetes, de hipertensão, de nefrites, que culminam com a perda irreversível da função dos rins, e isso não dependeria exatamente desse bom hábito de se tomar água, né? Mas, de fato... Outros fatores. Sim, são outros fatores que têm um peso muito grande. Agora, respondendo à pergunta, tomar líquido, manter o organismo hidratado é importante para o organismo, não só para os rins, como para todo o nosso organismo. Né, exatamente. Do organismo. Doutor, e como fica a questão de água de coco, sucos? Podemos substituir a água por esses outros líquidos? São líquidos que complementam a ingestão de água, né? O ideal seria nós ingerirmos aí cerca de 30 ml de líquido para cada quilo de peso ao dia. Então, para uma pessoa que pesa aí cerca de 70 quilos, uma ingestão de 2 a 2,5 litros de líquidos por dia. Sim. Isso 50% deve ser água, e esses líquidos que você citou, sucos naturais, própria água de coco que seria um isotônico, ela seria uma excelente opção. Claro que ninguém vai tomar só água, então esses líquidos, até pela necessidade de caloria, de solutos, de eletrólitos, então também são líquidos importantes. Certo. Agora, industrializados, como refrigerantes, entre outras coisas, podem prejudicar a saúde dos rins? Olha, na verdade não tem nenhuma evidência de que os refrigerantes ou os líquidos industrializados prejudiquem os rins. O grande problema é que esses líquidos, eles são muito calóricos, né? Então os refrigerantes têm uma carga muito grande de açúcar, alguns têm uma carga muito grande de sódio,
E isso pode favorecer processos como diabetes, hipertensão, obesidade, que indiretamente são fatores de risco maiores para doença renal crônica. Então, não é proibido, não vai ser um refrigerante que vai causar uma lesão renal, mas eles podem trazer outros prejuízos, né? Certo. E isso quer dizer que nada melhor que optar, então, pelo natural, né? Os isotônicos, mas também a água em si. 50% é isso? 50% da ingestão seria meio a meio líquidos, metade água, né? Metade água, então. Essa é uma recomendação até importante para quem tem cálculos renais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor. A falta de água do nosso organismo, quais os prejuízos que causam para a saúde dos rins, no caso? Bom, agudamente, falta de água, a pessoa ficar sem tomar líquido, sem tomar nenhum tipo de líquido em 24 horas, pode acarretar uma desidratação. Isso em qualquer pessoa, isso é mais comum em crianças muito pequenas ou em idosos, ainda mais em estágios de doenças como Alzheimer, em estágio avançado, que a pessoa perde um pouco o reflexo da água, perde a iniciativa de solicitar, e em tempo quente a pessoa pode desidratar. Essa desidratação pode causar um processo renal agudo, no caso uma insuficiência renal secundária à desidratação. Né? Então esse seria o principal comprometimento renal por falta de água. Agora, algumas doenças se beneficiam desse aumento da ingestão líquida. Ah, né? é, doutor? Por exemplo, cálculos renais, né? A principal medida para quem tem pedra nos rins, além, claro, de se fazer uma investigação metabólica dos porquês, né, que o organismo está formando cálculos, seria aumentar a ingestão de água, né, de líquido e água. Certo. Então, pessoas que já tomam bastante água, elas previnem, por exemplo, um problema como esse? Olha, existe uma predisposição genética a ter cálculo renal, mas o que se observa até em países mais quentes, Oriente Médio, até a prevalência de litíase é maior, possivelmente por essa questão ambiental, tempo seco, né, e muito quente, muito seco, então sempre nós temos que estar correndo atrás do prejuízo, sempre está tendo que lembrar de tomar água para evitar esse tipo de problema. É verdade aquilo que as pessoas dizem, que quando a gente sente sede, quer dizer que o nosso organismo já está necessitando muito mais de água, de líquido? Não muito mais, é um reflexo que é um alerta dizendo, olha, o organismo está precisando de água, né? O reflexo da sede é o principal, o principal parâmetro para se tomar líquido. Certo. Bom, doutor, daqui a pouco a gente continua com essa conversa e nós vamos falar sobre a ingestão de água demais, né? Às vezes acontece ao contrário. Será que é prejudicial também? Daqui a pouco vamos falar sobre isso aqui no programa Vida Plena. Lembrando que você pode fazer as suas perguntas. Participe, fique com a gente. 0300 1007 940. E a gente percebe, Letícia, que o equilíbrio da nossa saúde é fundamental, né? Por meio da ingestão de líquidos, é claro, não esquecendo a boa alimentação, os exercícios físicos, é um conjunto completo, mas nunca esquecendo também da nossa alma, do nosso coração, que também deve ser trabalhado. Isso é tão importante, a gente conversando sobre esse assunto e percebendo aí muitas pessoas se identificando, eu conheço alguém, tem alguém na minha família com esse problema, e a gente percebendo que as nossas atitudes podem fazer a diferença, assim como a nossa atitude no campo sentimental, no campo emocional, envolvendo o nosso lado do espírito, né? Então, se a gente quer melhorar a nossa convivência, às vezes a gente tem tanto esforço para melhorar a nossa saúde, mas não tem tanto esforço assim para melhorar o nosso relacionamento. A gente precisa se empenhar, a gente precisa fazer a nossa parte, buscar um entendimento, porque nós somos diferentes. Se o nosso organismo já reage de formas diferentes aos aspectos aí climáticos, então às vezes é a mesma temperatura, o meu corpo vai reagir diferente do seu e assim por diante. Imaginem as questões que a ciência ainda está entendendo, né? Essas questões que envolvem a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade sentimental. Tudo isso precisa ser contemplado e respeitado acima de tudo. Então, do mesmo jeito que nós buscamos respeitar o nosso corpo, buscamos o equilíbrio da nossa saúde, para que a gente viva bem, e precisamos viver bem acima de tudo, é necessário que nós busquemos pela prece, pela meditação, pelo entendimento, a conversa uns com os outros, precisamos sim manter esse equilíbrio que vai fazer muito bem, inclusive para que a gente tenha força e possa proporcionar também apoio e amparo para uma pessoa que às vezes passa por uma situação. Porque, convenhamos, Tamara, conheço inclusive casos
todo problema de saúde é um problema muito sofrido. A pessoa fica debilitada, ela precisa de apoio, ela precisa de amparo. Então a família que também consegue conversar, tem esse sentimento de harmonia, consegue passar por esses desafios muitas vezes de uma forma muito melhor. Com certeza, né? Quantas pessoas nós conhecemos, com certeza, você já sabe. Cálculo renal é uma dor terrível, né? A pessoa sofre demais. Por isso que prevenir é o melhor, né? Ou mesmo tendo o fator genético, né? A prevenção, ela existe, ingerir água ajuda sim bastante. E nós precisamos também lembrar sempre que o equilíbrio como um todo é fundamental. E é por isso que o Vida Plena sempre traz esses assuntos para que você não esqueça de nenhum lado, de nenhuma parte. Precisamos cuidar do todo. E é possível sim, mesmo com a loucura do dia a dia. Bom, doutor Roberto, a ingestão de água demais pode trazer prejuízos também para a saúde? Olha, para o rim, não, tá certo? Água em excesso seria uma ingestão muito alta, em 5, 6 litros por dia. Acho que o principal problema que pode acontecer, isso se observa muito em pessoas que fazem atividade física, e mais recentemente na mídia se falou de alguns maratonistas, é que quando você está numa situação de extremo gasto energético, com suor, com perda de eletrólitos pelo suor, quando você vai ingerindo água, isso pode provocar uma hiponatremia, que é uma redução do sódio no sangue, porque ele está sendo perdido, você repõe água, isso dissolve o sangue, e esse processo, quando se dá em questão de minutos ou poucas horas, isso pode levar a uma redução muito importante do sódio do sangue, e isso dá um quadro neurológico grave, inclusive com óbito, né? Certo. Agora, doutor, a ingestão de água, até mesmo na infância, né, tudo isso pode fazer com que a criança seja um adolescente com mais saúde, um adulto melhor. O líquido, ele ajuda em todas as fases da vida, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Em cada fase, sempre tomar líquido, lembrar dos bons hábitos, hidratação do corpo, né? Criança, como eu falei agora há pouco, é um grande grupo de indivíduos que pode sofrer desidratação. Quando falei em desidratação, acho que as pessoas lembraram de crianças, com certeza. Então, com certeza, em todas as fases, sempre se manter esses bons hábitos. Agora, falando ainda da saúde dos rins, doutor, uma boa alimentação equilibrada, ela auxilia na questão de prevenção de problemas renais? Ela contribui de alguma maneira para a saúde renal? Sim, é muito difícil, a gente assim, não tem grandes estudos de dieta que evidenciaram que houve uma doença renal crônica mais comum numa população por ingerir um determinado grupo de alimentos. Agora, o que a gente sabe é que todos os fatores que convergem para a hipertensão e para a obesidade e para a diabetes vão ter um impacto no final das contas para os rins, tá certo? Então são alimentos salgados, tá certo? Excessivamente salgados, calóricos, alimentos gordurosos, fast food, refrigerantes, doces, tortas, alimentos prontos, congelados, todas essas coisas muito práticas que a indústria processou para nós, que nós não tivemos o trabalho de nós mesmos processarmos, esses alimentos vão acarretar nessa convergência de diabetes, hipertensão e obesidade. Certo. E a questão de proteína também é um grupo alimentar, principalmente carne vermelha, que se ingerido em muito excesso por muitos anos, isso pode, a longo prazo, contribuir para uma aceleração desse processo de perda de função. Doutor, quais os principais prejuízos de ingerir bebida alcoólica para o sistema renal? Em bebidas alcoólicas também se fala muito pouco nisso, até porque tem uma associação entre bebidas alcoólicas e cirrose, transtornos psiquiátricos. Bebidas alcoólicas, elas não devem ser incentivadas, mesmo sob o pretexto de proteção cardíaca, no caso do vinho. Existe uma entidade patológica chamada nefropatia alcoólica, que sim, tem pessoas que podem desenvolver uma doença renal crônica pela toxicidade do álcool nos rins. É o melhor evitar. Melhor evitar. Tá certo. Bom, doutor, para pessoas que estão em casa, então, qualquer dúvida que ainda tenham sobre o assunto, sobre a saúde dos rins, você que está acompanhando Vida Plena pode encaminhar as suas dúvidas, podemos, e claro, iremos encaminhar para o doutor. Você que está em casa pode mandar para o nosso endereço eletrônico, que é o vidapplena@boavontade.com. Mais uma vez, muito obrigada, doutor, pela participação aqui no programa Vida Plena. Nós conversamos com o nefrologista, doutor Roberto Galvão, aqui em nosso programa, e lembramos mais